Inveja em cima de pessoas que não têm nada é mais real e mais provável do que inveja em cima de pessoas que têm tudo. Apareceu uma influenciadora em que ela simplesmente, gente, abriu a câmera e ela vai confessar o dia em que ela sentiu inveja. E ela não só sentiu inveja, como ela vai confessar que ela era uma pessoa invejosa. Ela era. E ela não era invejosa com quem não tinha nada, porque ela tinha, os pais dela tinham dinheiro, os pais dela tinham condições. Ela mesma fala, eu não tinha inveja de quem não tinha nada ou de quem tinha tudo. Eu tinha inveja daquilo que eu não poderia ser. Em hipótese alguma, com dinheiro nenhum. Gente, coragem, 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 coragem. Quer saber? A coragem dela encorajou os comentários em confessar inveja. Então vamos ver aqui o que ela vai falar. Afinal, o que é sentir inveja de algo que você não consegue ser? Você não consegue ser aquilo que aquela pessoa é. Bora ver aqui o relato dessa influenciadora. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para ver esse relato polêmico. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like aqui no vídeo. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Também não esqueçam de me seguir nas redes sociais, o meu TikTok, o meu Instagram. Lá eu posto os resumos aqui dos vídeos e também posto meu dia a dia, eu gravando. Então não esqueçam de seguir, que lá vocês me dão uma força, gente. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente. Essa daqui, então, é a Maria Aguiar _A. Quem quiser seguir ela, é influenciadora, tem um TikTok grande, redes sociais grandes. E aqui ela vai confessar. E o vídeo dela bombou. Então vamos ver aqui a história dela. E se eu te falar que a inveja em cima de pessoas que não têm nada é muito maior do que a inveja em cima de pessoas que têm tudo? Às vezes, Eduarda, como que a pessoa vai ter inveja de uma pessoa que não tem nada, não tem nem onde cair morta? Eu tinha. Eu acredito que eu posso falar que sim, eu nasci em berço de ouro, porque eu podia pegar a roupa que eu quisesse, da marca que eu quisesse, sem olhar o preço. Eu comprava R$ 300 de roupa toda semana na Shein, e minha mãe simplesmente pagava, nem reclamava. Comida, eu não sabia o que era uma comida de uma marca, entendeu? Todas as comidas da minha casa, quando eu morava com a minha mãe, era só marca alta. Tanto que eu era, tipo, zero consciência de classe. Zero. E, gente, no auge da minha pré-adolescência, adolescência, eu era uma pessoa muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas, Eduardo, você não tem vergonha disso? Hoje não. Hoje eu levo isso como testemunho. Até porque eu sei que eu não sou mais essa pessoa. E eu peço a Deus todos os dias pra que eu nunca mais volte a ser essa pessoa. O que acontece? Quando eu era adolescente, eu era muito invejosa de pessoas queridas. Eu tinha muita inveja de pessoas queridas, pessoas educadas, pessoas que chamavam atenção pela educação, pelo carisma. Eu nunca tive inveja de bolsa, de sapato, de pulseira, de acessório, porque eu sabia que tudo isso eu podia ter. Entendeu? E tudo isso você pode ter. Então, uma pessoa, ela nunca vai ter inveja. Sim, claro que existem pessoas que têm, mas é muito mais difícil uma pessoa ter inveja de um carro, de uma moto, que são coisas que ela pode ter. Claro, pode ser uma realidade distante, porque carro, moto, é caro, mas não é uma coisa impossível. Tipo, nossa, é impossível isso acontecer. Pode ser que demore, mas isso pode acontecer na sua vida. Agora, você ser alguém que você não é, isso é impossível. Então, eu não invejava bolsa, eu não invejava sapato, eu não invejava roupa de marca, porque isso, além de a minha mãe me dar, mesmo que ela não me desse, eu poderia ter aquilo. Mesmo que fosse distante da minha realidade, eu poderia ter. Eu queria ser a pessoa carinhosa, que todo mundo gostava, que todo mundo queria estar perto. A amiga legal, que todo mundo falava, nossa, como ela é querida. Eu lembro de uma situação quando eu tava na escola e eu tinha um colega, um amigo, que, enfim, a gente era colega, mas nada demais. E entrou uma menina na minha escola, especificamente na minha sala, mas toda a escola começou a gostar dela. Porque ela era uma menina muito querida, ela era uma menina muito simpática, ela era uma menina muito gente boa. Inclusive comigo, ela foi muito simpática. Desde o primeiro dia que ela me viu, ela sorriu pra mim, me cumprimentou. Ela pediu pra me seguir no Instagram. E aquilo me incomodou, porque ela era uma pessoa muito querida, porque todo mundo parou pra dar atenção pra ela, sabe? Gente, a menina não tinha nada, ela não tinha nada de diferente. Ela não tinha uma super mochila, ela não tinha um acessório caro. Mas, de certa forma, ela me despertava um ódio que nem eu sabia explicar o porquê. E aí, o que aconteceu? Vocês lembram do colega que eu falei? Ela começou a gostar desse colega, ela teve interesse nesse colega e eu percebi. Assim que eu percebi que ela queria ele, que ela tinha sido atraída por ele, que ela tinha se interessado nele, eu fiz questão de sentar bem pertinho dele, sabe? Eu nem ficava encebando nesse menino, eu fiz questão de sentar perto dele e passar o braço nele assim e falar assim, fulano, isso é ex. Ai, eu tô com tanta saudade dela, a gente era tão querida, vamos ligar pra ela aqui agora? Nossa, eu tô com tanta saudade da fulana, ela é maravilhosa. Por que vocês terminaram, cara? Você tem que voltar com ela. E, tipo, comecei a puxar, levar o assunto pra um lado como se ele ainda gostasse da ex, entendeu? Pra meio que afastar ela. E eu lembro que ela ficou tão, tipo assim, chateada, porque eu fui muito cruel no que eu fiz.
Eu não joguei verde, eu joguei na cara dela. Eu fazia questão de olhar pra ela e falar que a ex dele era linda, que a ex dele era loira, que a ex dele era maravilhosa. De fato, a ex dele era linda, loira e tal. E eu gostava da ex dele. Mas, vocês entenderam? Foi pra provocar, foi pra implicar, foi pra ver ela triste. Não foi porque do nada, foi porque eu queria ver ela triste, eu queria ver ela infeliz. E quando eu vi que ela ficou muito triste, inclusive foram duas meninas conversar com ela pelo que eu tinha feito, parece que dentro de mim algo se realizou, sabe? Eu fiquei feliz, eu respirei. Vou mostrar pra vocês uma foto minha da época. Eu acho que essa é a única foto, vídeo que eu tenho antigo meu. Inclusive, tava até de cabelo azul, ó. Mas era mais ou menos essa época. E parece que eu tinha prazer. Eu tinha... Eu não sei nem explicar o que eu sentia quando eu causava discórdia, quando eu causava intriga. Eu não podia ver uma amizade muito feliz, uma amizade muito forte, que eu queria separar aquela amizade. Quantas vezes eu vi uma menina que ela era rodeada de amigos, que ela tinha um grupinho de amigos muito legal. Eu, bem mansa, me enfiei nesse grupo de amigos, infernizei, causei intriga, fofoquinha, até aquele grupo excluir aquela menina, excluir de vez. E quando isso acontecia, parece que perdia a graça. Eu já não queria mais ser amiga daquele pessoal. Já tinha cansado, porque eu já tinha feito o que eu queria fazer, que era infernizar a vida da menina. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu não via, tipo, alguma menina que eu morria de raiva por ser carinhosa, por todo mundo gostar, por ser querida, ficar com alguém. E, gente, eu fazia o inferno até essa menina parar de ficar com esse menino. Às vezes, muitas vezes eu ia lá e ficava com o menino. Gente, eu nem tinha interesse na pessoa. Ficava só pra ter o gosto de falar, eu sou melhor que ela. Vocês estão vendo que não tem nada de dinheiro, nada de bem material, nada de, sabe? Eu só queria ser melhor, eu só queria ser mais querida. Eu tinha muita inveja. Então, sempre que você sentir que tem pessoas invejosas na sua vida, ou que, enfim, que você sentir que tem alguém que tem inveja de você, mas que você não tem nada. Falar, nossa, eu não tenho um carro, eu não tenho uma moto. Lembre-se de que existem pessoas ruins. Lembre-se de que existem pessoas que vai ter inveja de você pelo tanto que você é querida, pelo tanto que você é amada. Por coisas simples, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de falar. Eu cheguei num ponto que eu não tinha personalidade. Eu me moldava pra ser alguém que eu não era. Eu não era eu mesma. Eu era alguém que agradava todo mundo, que queria ter todo mundo com a atenção voltada pra mim, entendeu? E não era uma pessoa específica, era em modo geral. Eu não tinha uma menina que eu não gostava, uma menina que eu tinha inveja. Era qualquer pessoa que despertasse mais atenção do que eu, que fosse mais querida do que eu. Eu queria estar no lugar daquela pessoa. E nunca foi sobre bem material, era sobre relacionamento, era sobre amizade. Entendeu? Era nesse nível. Então eu tomei muito cuidado com isso, porque isso é real. E hoje eu não tenho a menor vergonha de contar isso aqui, porque pra mim eu levo isso como testemunho. E graças a Deus, Deus me curou, eu não sou mais essa pessoa. Hoje em dia eu tenho muita personalidade, tudo que eu quero fazer eu faço, tudo que eu acho bonito eu faço, eu não preciso copiar ninguém. Muito pelo contrário, se eu vejo algo em alguém e gosto, eu me inspiro tanto que essa minha unha, ela tá dessa cor, porque eu vi uma menina aqui do TikTok usando, a dela é redonda, mas eu gostei de colocar quadrada, então eu fiz quadrada. Então, hoje em dia, sim, eu me inspiro nas pessoas, mas eu não tenho ódio de ver uma pessoa feliz mais. Nossa, coragem. Uma pegada meio chiquititas, mas que mostra ali uma podridão em nossos corações, né? Ela percebeu, ela lembra, ela tem memória. Aí ela lembra bem do sentimento, ela lembra bem do que ela fez. Aí ela vem e fala. A grande maioria de nós, pelo menos uma coisa que eu percebi, a gente esquece. Nossa, a gente esquece. Eu tava conversando com um colega meu, aí a gente tava falando como a gente falava besteira na adolescência, mas de falar besteira mesmo, de uns negócios assim que falta noção, né? Aí ele, não, eu não falava tanta besteira. Eu, ai, coitado. Ai, coitado, já comecei na hora a lembrar as besteiras que ele falou e você não lembra. A mente joga de lado, porque ela não pode ver que você fazia besteira, que você é o vilão da história, em muitos casos. Então, a grande maioria de nós apaga os nossos erros. Quando a coisa é muito nervosa assim, muito nervosa, a gente dá uma apagada, sabe? Ou a gente cria uma defesa na mente de, eu já falei isso pra vocês aqui no canal, de criar um motivo do porquê eu fiz isso. Então, por exemplo, ela tinha muita inveja. Ao invés de assumir, tô criando aqui uma hipótese, tá? Ao invés de assumir, eu tinha muita inveja gratuitamente, muitos de nós faz assim. Eu não tinha inveja. A menina me incomodava porque ela forçava muito. Ela não era realmente uma menina legal. Ela forçava a agradar os outros e isso me irritava, me criava um ranço. Fulana tinha um jeito falso. Nossa, isso criou um ranço em mim. Ao invés de confessar, é uma inveja gratuita, você tinha raiva dela. Então, muitos de nós não confessa dessa forma. Muitos, a mente foge, ela tenta ir por outro caminho. Por quê? Porque é uma defesa, né? A gente não pode, né, se confessar como um vilão da história. Como assim? Eu sou vilão das Chiquititas. Eu sou vilão das Chiquititas no ensino médio. Não pode ser. Só que assim, explicando a situação.
O que tinha nela, pelo menos o que parece, né? A gente não. Ela vai conhecer mais sobre si mesma. Ela poderia ser querida, ela poderia ser uma pessoa ali que tinha atenção de todo mundo, que tinha amigos, mas alguma coisa ali não pegava totalmente, sabe? Eu acho que ela ainda poderia, em alguns casos, sofrer uma rejeição. Porque ela mesma falou, elas eram o que eu não conseguia ser. Então ela poderia ali ter a atenção de todo mundo num primeiro momento, mas talvez essa carisma faltasse nela. As pessoas. Adolescente, às vezes ele tá meio fora, mas em algum momento, algumas pessoas podem ter percebido a maldade dela, o que causa rejeição. Enquanto a outra é muito bem aceita, só por ser legal. O que dá pra acontecer é você ter inveja da atenção que a pessoa recebe. Tipo, a pessoa receber muita atenção mesmo. A pessoa ser muito paparicada, principalmente por ser muito bonita, e você começar a sentir uma certa inveja. Principalmente adolescente, né? Época do ensino médio. Mas acontece na fase adulta também, pode acontecer, mas mais quando você é mais jovem, né? Não saber lidar com as emoções. O que vocês acham, gente? Vocês acham que o pessoal percebia a maldade dela? Eu acho que em muitos momentos ela não quis falar porque o assunto não é esse. O assunto é quem ela era, mas com certeza, muitas. Ela falou que entrou em grupo de amigo para difamar. Com certeza, alguém percebeu. Será que não perceberam? Nossa, ela confessa mesmo, né? Que ela mergulhou nisso, abraçou o capeta, né? Ela confessa mesmo, né? Eu sentia prazer nisso, só pelo prazer de fazer o mal. Mas ela disse que Deus curou ela, então amém, glória a Deus. Punk, hein? Pesado. Achei pesado, pesou o clima. Nos comentários, eu tenho inveja de gente casada. Só que a pessoa tá falando, tipo, meio que rindo. Vocês estão falando de invejinha, tipo, nossa, quem me dera, sabe? Uma inveja tipo assim, nossa, eu admiro muito isso, quem me dera ter isso. Ou vocês estão falando de inveja, tipo, você queria que a pessoa separasse? Pela inveja dela estar casada? Pelo amor, amiga. Minha irmã, tô vendo todo mundo casando, menos eu. Tenho inveja sim. Ela tá vendo todo mundo casando ao redor dela. Eu tenho inveja de quem dorme. Agora eu estou entendendo por que o povo me odeia do nada. Ah, para, protagonista. Para com isso. Às vezes não é do nada, não. Às vezes você dá dor de cabeça e não quer... Tá vendo? Gente, para. As pessoas me odeiam do nada. Aí quando você vai ver, você tá dando mancada assim. Tipo, você é antipática. É por isso que as pessoas não estão gostando de você. Não tem nada a ver com você ser. As pessoas terem inveja. Todo ser humano tem inveja e os outros 7 pecados capitais. Só que uns controlam melhor que outros. Mas mesmo controlando, uma hora aparece. Eu, como eu já sou o quê? Macaca véia. Como eu já sou uma pessoa mais velha e eu penso muito nessas coisas, eu percebo quando o meu coraçãozinho quer sucumbir a alguma inveja. Quando o meu coração ele quer mergulhar em alguma indignação. Eu já falei sobre inveja aqui no canal de forma muito aberta. A gente fez um vídeo de uma moça que confessou, passou muitos anos tendo inveja da amiga. Eu gosto de falar de inveja nunca como sendo uma vítima dela, porque a vida fica muito fácil, né, gente? Ai, como sentem inveja de mim? Eu sou o alecrim dourado, que não foi semeado. É muito fácil falar disso. Existe inveja, pessoas podem sentir inveja de você, mas eu não tenho muito que extrair de pessoas sentindo inveja de você. Eu não tenho muito que extrair, entendeu? É muito, muito confortável esse lugar. Agora, o que eu tenho a extrair é quando o seu coração começa a desenvolver inveja. Aí sim a gente precisa conversar, a gente precisa entender o que está acontecendo e como reagir, como identificar, como observar, como matar isso. Eu já falei disso aqui no canal, vou repetir de novo, só que faz tempo que eu falei. Você pode sentir inveja de uma pessoa desconhecida, de um inimigo, de um adversário, de um colega de trabalho que te fez mal. Por quê? Porque ele te fez mal, aí ele tá começando a se dar bem. E você começa a ficar brava, irada ou irado com a pessoa que te fez mal se dando bem. Só que aí a sua mente, seu coraçãozinho, cria umas ramificações esquisitas. De início, você só tá indignado com a injustiça da vida. Na sua concepção, é uma injustiça. Fulano te fez mal e está recebendo bônus da vida. Bônus. Você não sabe a vida dele, mas aparentemente ele está bem. E a sua mente começa a remoer isso. Remoer. Aí ela começa, mas fulano não merecia, fulano não merecia. Ele não merecia porque ele me fez mal. E aí você começa a ficar com raiva das conquistas dele. E aí isso começa já a beirar a inveja. Porque aí tudo que ele ganha, você sente raiva. Você queria que tirasse dele e desse pra você, porque você merece. Mas você queria principalmente que tirasse dele. Podia os dois afundar, mas portanto que afundasse ele. Seu coraçãozinho, ele começa a criar umas raízes assim. Tudo começou lá atrás com um ressentimento e vai indo agora para um caminho das conquistas dele. E do porquê que ele tem essas conquistas e você não. Normalmente a inveja começa dentro de uma amizade. Começa dentro de uma amizade, gente. Não é no inimigo, é no amigo.
Olha que interessante, você tá lá com uma amiga ou com um amigo, e esse amigo tem muitas conquistas bacanas, ganha muito dinheiro, consegue, e você muitas vezes não tem nem metade disso, e às vezes até passa dificuldade. Só que você não mistura as coisas, você fica feliz por ele e tudo bem você não ter uma vida próspera igual. Você consegue lidar com isso. Só que aí vocês começam a ter alguns desentendimentos. Fulano dá uma mancada, fulano faz isso, aquilo que não te agradou. E aí a mente ela começa a misturar, ela pode começar a misturar as coisas. A conquista dele, que antes te deixava feliz, agora que ele tá te magoando, ou agora que ele não quer sua amizade mais, ou agora que ele está um pouco afastado, você começa a se incomodar com as conquistas dele. Antes era um amigo, mas agora é uma pessoa que não está mais na sua vida e que está dando mancada com você, ou que te chateou de alguma forma, não fez o que você quis. Você esperava uma coisa, recebeu outra, se decepcionou. E você começa a ver uma pessoa que te decepcionou se dando bem. Aquelas conquistas que um dia te agradavam começa a te incomodar. Mas sempre se baseia em algum momento que teve uma quebra. Em algum momento que teve uma quebra. E isso eu estou falando de inveja em pessoas que não querem sentir inveja. Agora tem gente que mesmo sendo amiga, mesmo se dando bem, mesmo gostando, o sentimento de porque ela tem o que eu não tenho. Mas é sempre assim, eu não tenho, né? Porque ela tem o que eu não tenho, porque ela é o que eu não sou. Por quê? Porque ela tem tanta atenção, ele tem tanta atenção, ele tem o que eu não tenho. E começa a inflamar. E de repente você está falando mal da pessoa e a pessoa nunca te fez mal nenhum. Você está desdenhando da pessoa, você está desdenhando das conquistas dela, você está desdenhando das coisas que ela é, e as coisas que ela tem. E por que você está desdenhando do nada? Vocês brigaram? Não, nunca brigamos. Então por que você está desdenhando? Por que você está falando mal? Porque você está começando a se incomodar. E existem pessoas ainda um grau maior de inveja, que é o grau dela, que é perigosíssimo. É sério, esse vídeo aí é um alerta, porque é bem perigoso a inveja que ela tem. Não desenvolveu nas conquistas de um inimigo, nas conquistas de um amigo, que a gente misturou, que a gente se perdeu. A gente estava numa sintonia, mas acabou se perdendo. Eu não queria sentir isso, mas mergulhei nisso. Me arrependo. Quero sair disso. Não é? Ela sente inveja e abraçou a inveja de pessoas desconhecidas. Ela viu uma pessoa desconhecida se dando bem. Eu vou me infiltrar e vou fazer o mal. Olha, fulana chegou, o pessoal recebeu bem ela. Vou fazer o mal. Que ódio, ela foi bem recebida. Aí, gente, já é um outro nível. Aí a gente já tá num outro patamar, entendeu? A gente tá num patamar elevado. Então, existem muitos níveis de como a nossa mente pode desenvolver raiva do que o outro tem. Mas basicamente é isso. Raiva do que o outro tem e que eu não tenho, ou que eu até tenho, mas ele tem mais. Às vezes nós dois temos, mas eu não quero que ele tenha, porque eu tenho raiva dele e eu não quero que ele tenha nada. É tipo aquela mulher de Salomão, pode cortar o bebê no meio. Eu não tenho o meu, ela também não vai ter o dela. Não tem problema matar. É vários níveis, mas o mesmo núcleo. O outro tem e eu não quero que ele tenha. Eu tenho, eu não importa. Eu não quero que ele tenha. Seja desenvolvendo através de um amigo, de um inimigo, de um desconhecido. E cabe a você amadurecer e entender quando esse sentimento ele está começando a brotar. Ele vem do ranço, tá? Cuidado. Ele vem do ranço, ele vem da mágoa, ele vai surgir, mas ele vai surgir de algum lugar. E você tem que começar a perceber. Ih, eu tô com ranço dessa pessoa, mas eu tô começando a ficar com raiva dela além da conta. E ficando com raiva das conquistas dela. Tá repreendido. E parar, você vai ter que se afastar da pessoa até a cabeça voltar ao normal. Bom, agora me conta, gente, vocês já tiveram que lidar com a inveja? Como é que você identifica sentimentos ruins nascendo dentro de você? E o que você faz para evitar? Seja ira, inveja, ódio, rancor. Me conta aqui como você breca esses sentimentos. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e comentar aqui. E beijo!